quatro amigos, né? André, Beto, Caio e Denis obtiveram os 4 primeiros lugares em um concurso de oratória julgado por uma comissão de 3 juízes. Ao comunicar a classificação final, cada juiz anunciou 2 colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa. E aí tem a declaração aí de cada juiz. André, o juiz 1 disse o seguinte, ó, André foi o primeiro, Beto foi o segundo. Juiz 2, André foi o segundo, Denis foi o terceiro. Juiz 3, Caio foi o segundo, Denis foi o quarto. E aí, sabendo que não houve empate, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram respectivamente. E aí quer saber a ordem das colocações aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabelinha com o que cada juiz falou, tá? Então a gente tem aqui o juiz 1, a gente vai ter o juiz 2 e a gente vai ter aqui o juiz 3, tá? E aí cada um, né? A gente tem 4 amigos, 4 posições, a gente vai ter aqui o primeiro, a gente vai ter aqui o segundo, a gente vai ter aqui o terceiro, a gente vai ter o quarto, tá? Então o juiz número 1, ele falou aí, ó, André foi o primeiro, então ele disse aqui que o André foi o primeiro. E Beto foi o segundo. Beto foi o segundo. O juiz número 2, ele falou André foi o segundo. Então, André foi o segundo. E Denis foi o terceiro. Tá? E o terceiro juiz, ele falou que Caio foi o segundo. E que Denis foi o quarto. Tá? Isso foi o que cada um disse. E eu tenho que descobrir quais são as posições de cada um deles, sabendo que, né, o importante, cada juiz disse uma verdade e uma mentira, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar pela treta, né? Ou seja, vamos começar aqui pelo segundo colocado, que eu tenho as 3 informações. E nota que eu não tenho... Ninguém falou nada do Beto, né? Só o juiz 1. E ninguém falou nada do Caio, só o juiz 3. Então eu vou começar analisando aqui a segunda colocação, que é a treta, né? Que os 3 falaram da segunda colocação. E vou supor aqui, por exemplo, que ele falou que é verdade que o André ficou em segundo, tá? Então vamos ver aí o que a gente consegue concluir se o segundo juiz disse a verdade quando André ficou em segundo, tá? Então, se ele falou que o André ficou em segundo é verdadeiro, o Denis é o falso, né? Porque cada juiz vai falar uma verdade e uma mentira, tá? Se André ficou em segundo aqui, né? É verdadeiro. Isso quer dizer que Beto não ficou em segundo, porque quem ficou em segundo foi o André. E que Caio também não ficou em segundo, porque quem ficou em segundo foi o André. Beleza? Isso vai fazer com que Denis, sendo o quarto aqui no terceiro juiz, seja verdadeiro, porque cada juiz fala uma verdade e uma mentira. Se o Caio foi a mentira, o Denis é a verdade. E o juiz 1, se ele mentiu na segunda colocação do Beto, a primeira colocação do André ele falou a verdade, porque cada juiz fala uma mentira e uma verdade. Só que olha só o que está acontecendo aqui, ó. André ficou em primeiro e André ficou em segundo, não pode. Então aí a gente chegou a alguma mentira aí. Então essa configuração não pode acontecer, tá? Então vamos voltar para o início e vamos fazer um novo pensamento aí. Lembrando, né? Qual que a gente começou? A gente começou dizendo que o André aqui do segundo juiz é verdadeiro. A gente já viu que vai dar ruim, né? Então não pode ser verdadeiro. Então eu vou supor que é falso. Se não pode ser verdadeiro, é falso, certo? Então vou supor aqui que o juiz 2 mentiu aqui, já que não pode ser verdade. Se ele mentiu na colocação do André, na colocação do Denis tem que ser o verdadeiro, tá? Porque cada juiz diz uma mentira e uma verdade.
Se o Denis ficou em terceiro, então o Denis ele não pode ter ficado em quarto, certo? Então essa é a mentira do juiz 3. Consequentemente, a verdade do juiz 3 é a posição do Caio. Se o Caio ficou em segundo, então o Beto ele não pode ficar em segundo. Tem que ser falso. E, consequentemente, juiz 1, mentira é a do Beto, verdade é a do André. Então parece que bateu. André em primeiro, segundo Caio, terceiro Denis e por último é o que sobrou, né? Que ninguém falou nada, mas o último seria aí o Beto. Ou seja, em ordem aí de colocações, André, depois Caio, depois Denis, depois Beto. A CDB. A CDB é letra C de Cláudio. A CDB. C de Cláudio.